Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 38, capítulo 24, da identidade dos espíritos, livro dos médiuns. A questão é a questão de número 14, ainda porque não finalizaram no vídeo anterior. E Hipólito Leon Zard Rivail assim interroga, ou melhor, esclarece-nos. Deve-se igualmente desconfiar-se dos espíritos que com muita facilidade se apresentam? Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam. É necessário sempre desconfiar-se sempre dos espíritos que com muita facilidade se apresentam. Não só através de psicografia, psicofonia, através de evidência, através de audição, e por que não também através de intuição, de inspiração. É preciso ficar muito atento com relação a todas essas nuances, porque nossos irmãos possuem milhares de formas, de certa forma, para enganar os nossos irmãos que encontram-se no corpo físico. Mediante certas intuições, por exemplo, é preciso ficar bastante atento. Porque você se encontra num estado de espírito, você desconhece o teu quadro emocional, o teu quadro psicológico. Você desconhece tua espiritualidade naquele momento, porque o processo é muito sutil. E por ser muito sutil, também muito perceptível e imperceptível. E de repente, vem até você uma inspiração, ou até mesmo uma intuição. É preciso passar aquela intuição, aquela inspiração pelo crivo de razão, em todos os sentidos, se colocando-se em primeiro lugar, raciocinando da seguinte forma: se fosse você que, mediante aquela situação, se encontrasse, obviamente, como você se sentiria? Você teria que dizer algo a alguém, alguma pessoa. E mediante orientação que você recebe, coloque-se no lugar da outra pessoa. A melhor forma de refletir a respeito do que o outro sente é você se colocando no lugar da outra pessoa. Porque é necessário se colocar no lugar da outra pessoa para saber o que a outra pessoa sente. Porque você sentindo, é natural que você passa a agir com mais prudência, com mais responsabilidade. Então é de extrema importância, sim, deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam. Então, através de intuição, através de inspiração, através de evidência, de audição, de psicografia, de psicofonia,
pictografia. Que certeza você realmente tem que aqueles irmãos que ali se manifestam, de fato, são aqueles irmãos que dizem ser e se apresentam com nomes de outras personalidades de vultos muito elevados. Então, assim, Allan Kardec continua dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. É o que estamos dizendo a respeito da prudência da análise. Dando nomes extremamente venerados, quantos espíritos se manifestam através de muitos médios, dando nome de espíritos de seres venerados. É natural que os espíritos charlatões, os espíritos mistificadores, eles se preocupam mais com a identidade que com a qualidade. Eles se importam mais com identidade que com qualidade de mensagem, de orientação. Eles não estão preocupados em esclarecer as pessoas a respeito do conteúdo da matéria. Esse não é interesse deles. Eles estão interessados em cativar as pessoas através da credulidade das pessoas, aproveitando falta de conhecimento das pessoas. Por isso, importância os estudos de literatura e doutrina dos espíritos. É natural que aqueles que não estudam a doutrina dos espíritos se vê em meio a esse processo tudo perdido. E felizes aqueles nossos irmãos que, mediante toda essa situação, começam doutrina pela teoria, e como diz nosso irmão Allan Kardec, nunca pela prática e sim pela teoria. Então a pessoa consegue, desde o princípio, separar o joio do trigo. Aqueles que começam pela teoria. Então os nossos irmãos gostam de nomes venerados. Temos visto constantemente irmãos aparecendo com nomes de seres como Dr. Bezerra de Menezes, Euripe de Barçanufo e muitos outros, Leon Denis, Camille Flammarion e muitos outros espíritos, sem necessidade. Isso vai dar do médio. Porque o espírito, na verdade, não necessita transmitir identidade. Qual a importância de dizer nomes? Não há necessidade de dizer nomes. O importante é o trabalho, o importante é a mensagem, o importante é o conteúdo, o importante é o que a pessoa
o Espírito faz através. Mas é preciso bastante conhecimento para que não só o médico, como o grupo todo não caia na armadilha dos nossos irmãos que na erradicidade trabalham com esse intuito de ludibriar nossos irmãos do corpo físico. Então, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável. É de extrema importância que uma verificação severa se faz indispensável, mas como temos discutido a respeito desse assunto há muito tempo, só consegue esse estudo severo de grande responsabilidade, que também se torna indispensável às casas espíritas, os grupos sérios. Porque os grupos não sérios não se preocupam. Eles não estão preocupados com se está manifestando ali, se é Pedro, se Antônio, se Joaquim, se Sebastião. Eles não estão preocupados. Principalmente os integrantes de casas espíritas, que não possuem conhecimento da doutrina dos espíritos. As pessoas vão em busca de fenômenos e loucos de certa forma, para se ver livre de cargas negativas, mas não estão preocupados com o conteúdo da matéria em si. Mas seria de bom alvitre que todo mundo passasse toda manifestação pelo crivo da razão. Caso contrário, Allan Kardec não nos dizia dessa forma. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável. Porquanto isso não passa, muitas vezes, de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Só através dos minuciosos estudos que os integrantes da casa espírita, obviamente, consegue descobrir se espírito que transmite mensagem naquele momento, tanto psicografia, tanto quanto psicofonia, ou até mesmo espírito que aparece através da evidência, da audição, são realmente espíritos verídicos ou não. Só através da averiguação. Averiguar. Temos que averiguar. Os nossos irmãos cor físico, maioria, vão acreditando em tudo que os espíritos ali estão dizendo, sem um acurado busca nas obras básicas da doutrina dos espíritos. E é tão fácil, e é tão maravilhoso, de certa forma, o convívio, o relacionamento com os bons espíritos. Eu posso dizer de fundo de meu coração que o convívio e o relacionamento com os bons espíritos acaba, de certa forma, sendo muito mais lucrativo aos encarnados do que o convívio com os nossos irmãos, aqueles sofredores, charlatões e mistificadores, porque depois ninguém, como se diz ditado, ninguém é obrigado a semear.
Mas uma vez que tu semeou, tu é obrigado a colher. Isso é lei divina. Isso não é lei do homem. Se faz presente na lei do homem pelo fato do espírito mergulhar no corpo físico através de reencarnação e no corpo físico, a matéria. Mas é lei de Deus. É lei de Criador, não é lei de homem. É lei de causa, de efeito, lei de ação e de reação, de ação e de reação. Então, observe apenas para você ver, vamos repetir mais uma vez, por quanto isso não passa. Muitas vezes de uma máscara, que eles tomam, esses espíritos, muitas vezes, eles utilizam desses nomes de seres nomados apenas como questão de máscara, para dar a crer que se acha com relação íntima com os espíritos excelsos. Isso tudo passa de vaidade, tanto do espírito, ignorante do espírito, falta de conhecimento do espírito, quanto também do grupo onde o espírito se manifesta, porque é de responsabilidade do grupo também trabalhar toda essa questão, não permitindo, mas entendemos, óbvio que nós entendemos, que casa espírita séria onde predomina a doutrina dos espíritos através dos estudos, através dos cursos, esses nossos irmãos não têm vez. Os nossos irmãos aproveitam muito da credulidade daqueles nossos irmãos em casas espíritas, que não existe estudo, não existe seriedade, não existe responsabilidade. É onde se faz mais presente a presença dos nossos irmãos. Por esse meio, lisonjeio, a vaidade do médio, é óbvio. Isso lisonjeia a vaidade do médio. Porque médio, por falta de estudo da doutrina dos espíritos, falta-lhe humildade, devido à falta de conhecimento, ele se envaidece de certa forma, pelo fato de sociedade, de um momento para o outro, descobre que espírito, por exemplo, Pitágoras, manifesta-se determinado médium. Então, médios, falta de conhecimento, se lisonjeiam, médios ficam assim, vaidosos. Mas médios sem conhecimento de doutrina espírita, porque todo aquele que tem conhecimento de doutrina dos espíritos sabe que o médium deve, em todo sentido, se ocultar-se o máximo possível. Quem tem que aparecer não é médium. Quem tem que aparecer não é médium. Quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é o trabalho. Não há tanta importância nenhuma em nome de espírito. Conhecemos muitos médios sérios que atuam através da mediunidade no Brasil, que por mais de 10, 15, 20 anos, os espíritos, através daqueles médios, sempre trabalharam utilizando-se pseudônimo
outros nem pseudônimo, um espírito amigo. Os bons espíritos quase sempre eles utilizam um espírito amigo, porque não há importância nenhuma em você saber se Mãe Maria Santíssima que manifesta-se aqui ou manifesta-se ali, se é Mãe Maria Santíssima ou se é Joaquim. Qual a importância entre Mãe Maria Santíssima ou Joaquim? Nenhum. A diferença encontra-se na vaidade do médium, na falta de conhecimento. Por isso é preciso ficar muito atento, principalmente os iniciantes. Iniciantes, recomendamos que busque de fato conhecer. Se você não consegue encontrar aquilo que busca em casas espíritas, estude a literatura espírita em tua casa. Estude literatura espírita em tua casa. Não há diferença nenhuma, mas você ouvimos dizer que é preciso estudar o espiritismo em casa espírita. Quem sempre diz dessa maneira porque não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque se você frequenta uma casa espírita, todas estrambeladas, vamos dizer, por esse lado. E se você busca uma coisa bem séria, é preferível que você estude em tua casa a doutrina dos espíritos. Você não pode permitir começar pelo lado errado. Como o professor Eurípides Barçanufo sempre tem nos dito, tudo que começa certo termina certo. Tudo que começa errado termina errado. Então, se nós temos noção do que é começar coisa errada, porque vamos prosseguir no erro. E ninguém pode dizer que não conhece o erro. Todo mundo conhece o que é erro. Todo mundo conhece. Se às vezes a pessoa comete o erro porque ele subestima os desígnios das leis do Criador. Mas como já dissemos praticamente no início dos trabalhos de hoje, nós temos que entender que todos nós temos o direito de semear, de plantar. Mas da mesma forma que temos o direito de semear, nós temos também a responsabilidade da colheita. Não adianta você pensar que você vai semear, você vai plantar e que outro vai colher no teu lugar. Isso não vai acontecer. É você. E não deve você esquecer que hoje o que você está colhendo, tu que plantou em existências passadas. A lei de causa e efeito. Tu hoje tem que ter em mente que você não está colhendo nada além do que tu plantou em existências passadas. Você não está colhendo nada além, nem mais, nem menos. Tudo que tu está colhendo, tudo que tu tens relacionado com o que tu semeou, tu plantou, é lei divina. É verdade. Então, lisonjeia a vaidade do médium e dela se aproveita frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. É isso que sempre temos visto entre 97% de os espíritas, pseudo-espíritas no Brasil, principalmente os métodos e os processos ridículos. É ridículo saber
como muitas casas espíritas funciona o trabalho, muitas casas espíritas, como muitos médios trabalham sem conhecimento da doutrina dos espíritos de forma nenhuma. Mesma coisa, tu solicitado prescrever uma receita a um paciente, se você não teve, não frequentou sequer um dia faculdade de medicina, você não tem conhecimento de medicina. Então é preciso ter conhecimento. Nós vamos passar para outro vídeo, mas agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nós tivemos de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Desejando a todos que vida de muita prosperidade, de acordo com o mérito de cada um, paire em vossas vidas.